Eu sou Virgínia Soares Bastos. Assim, eu fiz todo o meu curso e depois, por casamento, eu sou Virgínia Bastos de Matos. Em 1925, eu entrei na Escola Modelo Caetano de Campos. E lá eu fiz os 4 anos primários, depois eu fiz a escola complementar, 3 anos. Então eu devia entrar para a escola normal depois. Mas houve uma reforma de ensino neste ano. E a escola complementar ficou fazendo parte de um ginásio. Foi uma reforma meio atropelada e para nós não era muito bom, porque nós tínhamos que supor que tínhamos feito os anos anteriores no ginásio, com matérias que nós não tínhamos tido, porque o normal não precisava de todo o curso ginasial. Então nós tivemos que fazer meio atropelado todas essas coisas para chegar. E depois ainda veio a Revolução de 32, né, que impediu alguns meses de curso. Então foi um ano mesmo. Foi muito ruim para nós. Nós até passamos por decreto, porque não tínhamos matéria, não tinha nada para fazer. Aí que conseguimos vaga, porque lá era até com uma proteção política, ou de alguém de dentro. Eu consegui, por intermédio de uma inspetora, que não é como essa inspetora de ensino, é inspetora escolar, era Dona Carlota Amaral. Ela que me arranjou, e a minha irmã, lugar nessa escola modelo Caetano de Campos. E ela disse, você fica no primeiro ano, quando vier vaga no segundo, você vai. Aí um dia, passado um mês ou pouco, ela chegou lá e disse, olha, agora tem uma vaga no segundo ano, você quer ir? Falei, não, eu agora já gosto da minha professora do primeiro ano, que era a Dona Piquitita, Maria de Ferreira de Camargo, era o nome dela, Dona Piquitita. E eu disse, não, agora eu quero ficar aqui. Então eu fiz o primeiro ano, e eles até caçou muito, porque eu entrei numa escola, entrei na outra, e não saía do primeiro ano, né? Porque eles que custou para alfabetizar. Mas a minha professora ficou contente, porque eu já era alfabetizada e ajudava na classe A, né, que se chamavam lá. Eu ajudava lá. Mas havia, por exemplo, essa Lúcia de Vergueiro Forjás, essa era minha colega mesmo de classe. E era filha, como eu disse, de um professor da escola normal, que depois foi para o arquivo. Ele era um historiador, né? O Djalma Forjás. A turma era mais ou menos de 30, né? Turmas bem grandinhas, né? A escola era muito... E havia 3, quando eu entrei para complementar, havia 3 ou 4 classes. A, B, C e D. Então, era grande a turma, né? Eu tinha de francês, ela deu francês, depois deu história. Era Dona Branca de Canto e Melo. Era uma professora inteligentíssima. A aula dela era muito agradável, muito boa mesmo. Eu fui aluna dela um pouco de francês e depois de história. Mas de história que ela marcou mesmo. Eu tive um outro professor de francês, que era um português, José de Souza. E ele falava bem aportuguesado mesmo. Então, ele não queria fazer chamada, ele dizia, quando vocês chegarem, ele já distribuía uns papelitos, como ele falava, uns papelitos, a gente punha o nome e largava lá na classe, na mesa, e ele depois, o sistema dele lá. Acho que, não sei se para ninguém responder pelo outro, não sei. Mas também ele não ligava.
Ele dava aula e se a gente quisesse conversar, conversava, não ligava muito, não. Mas eram boas as aulas dele. Eu tive o professor Ávila, que era um excelente professor de didática. E tive o Milton Rodrigues, que dava educação comparada e estatística. E todos eles eram o professor que eu mais gostava, assim como explanador e tudo, eu gostava muito das aulas. Até eu votei nele para ser nosso paraninfo, mas perdi, porque eles escolheram a Noemi. A dona Noemi era uma pessoa cativante, né? Ela tinha um sorriso, um modo de ser assim, muito agradável. Ela conquistava as pessoas. Ela tinha feito um curso nos Estados Unidos, quando era uma novidade alguém estudar nos Estados Unidos, né? E ela foi, esteve lá, então trouxe também métodos novos e a bibliografia que ela dava era quase toda em inglês e nos dava um trabalhão, porque a gente sabia muito pouco de inglês e andava arranjando traduções de um e de outro. Aquele ano foi penoso por isso, né? Pelas dificuldades. Mas as aulas dela eram muito boas. Eu não gosto de psicologia, não gosto. Eu acho que isso é senso comum. Eu sempre falava, mas isso todo mundo sabe, não precisa estudar essas regras. Eu achava assim, mas é opinião de aluno, né? Mas as aulas dela eu gostava porque ela era interessante, né? E inventava coisas conosco também, organizava festinhas, tudo. Eram umas aulas muito boas. Agora, o Milton Rodrigues era um professor mesmo de matemática, ele não tinha conversa com ele. Mas eram umas aulas que valiam a pena, que era coisa nova, que exigia esforço para aprender. Por isso eu gostava dele, do Milton Rodrigues. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu tenho que dizer que foi um tempo muito feliz, porque até hoje eu tenho muita saudade da escola, muita mesmo. Eu, às vezes, me vejo ali na escola. Para mim é um prazer falar da minha escola. Eu acho até que eu falo demais, porque aquilo está dentro do coração da gente, né?